Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 15 de maio de 1949. Primeiro-ministro Robert Peel revoga a lei dos cereais no Reino Unido. No dia 15 de maio de 1846, o Parlamento de Westminster revoga a lei de cereais aprovadas em 1815 por iniciativa dos grandes proprietários de terra que queriam proteger os agricultores britânicos das importações de grãos vindas das colônias. A indústria, naquela altura, já assumira a posição da agricultura enquanto motor da economia e o governo inglês não via mais qualquer utilidade naquele protecionismo. Ao revogá-las, Londres permitia que os trabalhadores se alimentassem com os alimentos de preço mais acessível. O efeito era o relaxamento das pressões sobre os salários pagos pelas companhias e o incentivo às exportações. Os economistas ingleses, liderados por Richard Cobden, fazem a lei de 1846 um ato de fé das virtudes do livre mercado. As empresas britânicas não deixariam de enfrentar e eventualmente destruir seus concorrentes em nome da livre concorrência. Era o começo de uma segunda globalização, após o breve período de livre mercado inaugurado pelo Tratado Franco-Britânico de 1786. O primeiro gesto protecionista do Reino Unido sobre os cereais foi aprovado pela primeira vez em 1804, quando proprietários de terras que dominavam o parlamento buscaram proteger seus lucros com pesados tributos sobre os grãos importados. Durante as guerras napoleônicas, era praticamente impossível importar cereais da Europa continental. E isso levou a uma expansão da cultura do trigo na Grã-Bretanha e uma elevação do preço do pão. Fazendeiros temiam que, ao fim da Guerra de 1815, a importação de cereais levaria a uma baixa no preço dos alimentos. O temor se justificava com a queda do preço da saca de trigo, que custava 126 libras e passou a custar 65 libras. Os proprietários de terra pressionaram os membros da Câmara dos Comuns para agirem em defesa de seus lucros. O parlamento respondeu aprovando uma lei que permitia a importação de trigo com isenção de impostos quando o preço doméstico caísse muito. Durante a aprovação dessa legislação, o parlamento teve de ser defendido por tropas armadas contra a fúria da multidão reunida à frente. A população das cidades distantes de Londres, em franco crescimento, tinha uma aversão a esta lei, visto que tinham de pagar o preço alto pelo pão. Os industriais viam as leis dos cereais como um exemplo de como o parlamento favorecia os grandes proprietários, o que os deixava receosos de que essas leis resultassem em demandas por aumentos salariais. Em 1828, o parlamentar William Hodgson tentou aliviar a angústia provocada pelo alto preço do pão, introduzindo uma escala móvel de impostos de acordo com o preço. Uma depressão econômica em 1839 e uma série de más colheitas criaram uma forte onda de protestos contra esse pacote de medidas. Nas eleições de 1841, o líder da Liga Anti-Lei dos Cereais, Richard Cobden, foi eleito membro do parlamento. Embora continuasse viajando pelo país, discursando contra essas medidas no parlamento, ele assumiu uma posição mais moderada, insistindo, junto ao governo, na premência desta reforma.
A depressão econômica, ocorrida entre 1840 e 1842, reformou a influência da Liga e em 1845 já era a mais poderosa e bem organizada agremiação política do Reino Unido. O fracasso da safra de batatas na Irlanda naquele ano e a fome generalizada que se seguiu obrigou o primeiro-ministro Robert Peel e seu governo conservador a reconsiderar a conveniência da lei. Nacionalistas irlandeses como Daniel O'Connell envolveram-se na campanha. Peel foi sendo gradualmente convencido e, em maio de 1846, uma nova lei de cereais foi aprovada, reduzindo o imposto sobre o trigo, a aveia e a cevada a uma insignificante taxa de 1 shilling por saca. Hoje na História. Texto original Max Altman. Edição Laila Manuelle. Narração e adaptação José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!